Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao estudo e à leitura desse livro, Redenção, do Edward C. Wharton, publicado e traduzido pela editora Vida Cristã. A gente já vimos a primeira parte, que falava sobre redenção planejada. A gente viu 4 capítulos nos 4 primeiros vídeos. Você pode ver aí na minha playlist. Hoje a gente vai entrar na segunda parte, que vai falar sobre redenção necessária, composta aí do capítulo 5 ao capítulo 9. Hoje a gente vai ver o capítulo 5, que fala sobre a condenação universal. Muito importante esse capítulo e essa segunda parte, porque a redenção é necessária, né? Como diz aqui essa segunda parte, todos nós necessitamos dessa redenção, né? Porque somos pecadores, né? E carecemos da misericórdia de Deus, né? Então vamos ver aqui, capítulo 5, a condenação universal, e diz o seguinte: os homens precisam compreender que estão perdidos para sentir a necessidade de redenção através do cristianismo. O alvo desse capítulo é mostrar o fato da perdição e, consequentemente, da necessidade da redenção. O desafio será convencer os homens de que estão perdidos e, contrariando sua própria natureza e lógica, de que todos estão perdidos, mesmo que jamais tenha tido oportunidade de ouvir o Evangelho. Este capítulo abrange um estudo da justiça de Deus e uma resposta à pergunta: Deus pode ser justo e, ao mesmo tempo, condenar aqueles que jamais tiveram oportunidade de ouvir o Evangelho? Vamos ver a primeira parte aqui, ó, sob o subtítulo A Condenação Universal. Fala aqui de Romanos, capítulo 1, versículo 18 até o capítulo 3, versículo 20. Eu vou estar lendo aqui do capítulo 1, 18 até o versículo 32, que é o final do capítulo 1. Depois vocês leem aí o capítulo 2 inteiro e o capítulo 3 até o versículo 20, tá? Diz assim, ó, Romanos 1, versículo 18 em diante, ó. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela justiça. Pois o que Deus se pode conhecer, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram
as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam, tornando-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigo de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheça o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte. Não somente continuam a praticá-las, mas também aprova aqueles que as praticam. Terminei aqui o capítulo 1. Depois você lê aí o capítulo 2 inteiro e o capítulo 3 até o versículo 20, que vai fazer parte aqui do nosso estudo. A condenação universal, Romanos 1, do versículo 18, onde eu li, até o final, e o 2 inteiro e o 3 até o versículo 20. Diz assim: o argumento de Paulo neste trecho de Romanos é que todos os homens estão condenados perante Deus e sem justificação para os seus pecados. Naturalmente, o propósito desse raciocínio é convencer todos os homens da necessidade de um Salvador. A ideia lógica que apoia esta conclusão é apresentada a seguir. Está aqui um quadro que fala, ó, pode um Deus justo condenar alguém que jamais ouviu o Evangelho? Sim? Não? Por quê? Né? Que é esse quadrinho aqui, tá? Agora a gente vai para o item A dessa primeira parte. A verdade, base da justiça de Deus. Para que pronunciamentos do que é certo e do que é errado possam ser feitos com justiça, é necessário que haja um padrão com o qual os homens devam medir-se e em relação ao qual os indivíduos responsáveis possam ser comparados. Esse padrão é, abre aspas, a verdade de Deus, fecha aspas. Romanos 1, 18, 25, Romanos 3, 7. Note que a impiedade e a mentira são medidas pela verdade de Deus. Todos os seus julgamentos são feitos, abre aspas, segundo a verdade, fecha aspas, segundo o padrão da verdade. Romanos 2:2. Eu vou ler aqui Romanos 2:2. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Ponto 1. Um padrão universal da verdade. Uma vez que este padrão é aplicado, abre aspas, sem acepção de pessoas, fecha aspas, está lá em Romanos 2, 8 a 11, ele é, portanto, aplicado a todos os homens sem exceção. Ponto 2. Um conhecimento universal da verdade. Paulo deixa subentendido que todos os homens merecem esta verdade. Não reconhecem esta verdade. Quer obedeçam a ela, quer não. Em meio à lista de pecados em Romanos, capítulo 1, versículo 28 a 32, né, que eu li agora há pouco, acha-se a afirmação inspirada de que todos os que praticaram tais pecados desprezaram, abre aspas, o conhecimento de Deus, fecha aspas, apesar de conhecer, abre aspas, a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, fecha aspas. Ele então
lhes disse, abre aspas, bem sabe que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas, fecha aspas. Romanos 2:2. O próprio fato de existirem instruções penais em todas as sociedades reforça a ideia de um padrão de verdade universalmente reconhecido. Ponto B. A verdade de Deus é revelada a todos. Ninguém pode alegar ignorância de um padrão de conduta universal reconhecido, dizendo não possuir nem a Bíblia nem o conhecimento de Deus. Deus revelou cuidadosamente a si mesmo e sua vontade a ponto de ninguém poder ser perdoado por irreverência ou incredulidade. Essa revelação ocorreu como se segue: 1. Aos gentios. Ponto A. Através da lei natural. Romanos 1, 18 a 21. Abre aspas. A ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Portanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus se lhe manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Fecha aspas. Romanos 1, 18 a 21. Paulo argumenta que a verdade de Deus foi suficientemente revelada, abre aspas, desde o princípio do mundo, fecha aspas. Que, abre aspas, os atributos de Deus, fecha aspas, seu eterno poder e divindade, abre aspas, claramente se reconhecem por meio das coisas que foram criadas, fecha aspas. Ele, então, insiste em que, por este meio, revelação através da criação, a verdade de Deus foi revelada a todos os homens até o ponto de se tornarem, entre aspas, indesculpáveis por qualquer impiedade e injustiça. A experiência nos ensina que por trás de qualquer plano sempre existe inteligência e poder. Assim sendo, abre aspas, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, fecha aspas. Salmos 19, versículo 1. Toda a criação proclama a existência de Deus. Além do mais, ele, abre aspas, não deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuva e estações frutíferas, enchendo os vossos corações de fartura e de alegria, fecha aspas. Atos 14, 17. A questão da existência de Deus e da relação do homem com ele é inevitável. Ponto B. Através da lei moral. Vamos ler aqui Romanos 2, 14 e 15. Abre aspas. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmo. Estes mostram a norma da lei gravada nos seus corações, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Fecha aspas. Romanos 2, 14 e 15. Todos os homens reconhecem um padrão do que é certo ou errado, mesmo sem a Bíblia. Isso se manifesta em escala nacional através da legislação, pelas leis que são sancionadas e executadas. É também observado em uma base individual quando os homens, tanto os primitivos como os civilizados, acusam-se ou defendem-se uns aos outros, apoiando-se em um determinado ponto comum de moral reconhecida. Através deste acordo,
como os homens sem a Bíblia mostra a obra da Bíblia, honrando a Deus, abre aspas, gravada nos seus corações, fecha aspas, isso é, em suas consciências. O homem é, pois, moralmente responsável pelos seus atos. Ele conhece a diferença entre o certo e o errado, não podendo, portanto, justificar a sua transgressão. Ponto 2. Para os judeus, através da lei de Moisés. Né? A gente viu aqui aos gentios, pela lei natural e pela lei moral. Agora a gente vai ver ponto 2 para os judeus através da lei de Moisés. Abre aspas. Deixa eu ver aqui que trecho que vai ler aqui. Romanos 2, 17 a 24. Abre aspas. Se, porém, tu que tens por sobrenome judeu, repousas na lei e tem glórias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestres de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério, e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que tem glórias na lei, desonra a Deus pelas transgressões, transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa, fecha aspas. Isso aí está lá em Romanos 2, 17 a 24. O apóstolo acusa os judeus de transgredir deliberadamente a lei escrita de Moisés. Essa lei tinha, abre aspas, a forma da sabedoria e da verdade, fecha aspas, claramente definida. Está lá no versículo 20. Mas, apesar dos judeus conhecerem a lei e aprovarem suas instruções, está lá no versículo 18, eles a desobedeciam conscientemente. Como resultado disso, abre aspas, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa, fecha aspas, está lá no versículo 24. Afirmou Paulo a esses judeus incoerentes, abre aspas, portanto, és indesculpáveis quando julgas, ó homem, quem quer que sejais, quem quer que seja, porque no que julgas a outro, a si mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas, fecha aspas. Romanos 2:1. Portanto, o juízo de Deus contra os, abre aspas, facciosos que desobedecem à verdade, fecha aspas, é justo. Ele revelou sua vontade, sua verdade a todos os homens, desde o princípio. Todavia, e ninguém pode negá-lo, todos continuamente transgrediram a lei. Paulo conclui assim seu argumento sobre a justa condenação de Deus a todos os homens. Em Romanos 3, de 9 a 20, ele afirma claramente que, abre aspas, todos, três pontinhos, estão debaixo do pecado, fecha aspas. Abre aspas de novo, todos se extraviaram, fecha aspas, e, portanto, abre aspas, todo mundo seja culpável perante Deus, fecha aspas. Em sua declaração inspirada, ele afirma que todo homem, quer gentil ou judeu, é indesculpável pela sua transgressão e não pode ser justificado pela lei, seja ela moral ou mosaica. Podemos surpreender-nos com as palavras de Jesus, abre aspas, ninguém vem ao Pai senão por mim, fecha aspas. E a afirmação de Paulo, abre aspas, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam,
fecha aspas, não contém exceções. Deus não é injusto por condenar as almas daqueles que jamais ouviram o Evangelho. Os homens não se perdem por não ouvirem a verdade do Evangelho, mas perdem-se pelo pecado. Romanos 6, 23, 1 Coríntios 15, 56. O pecado condena. O fato de que o pecado condena é uma lei. Romanos 8, 2. Não há exceções. Desde que todos pecaram, todos carecem da glória eterna de Deus. Romanos 3, 23. Conclusão. Pelo fato de todos os homens, desde o princípio, conhecerem suas responsabilidades moral perante Deus, mas se recusarem a aceitá-la em seu próprio prejuízo, devemos inevitavelmente concluir que todo homem está condenado diante de Deus e necessita da redenção que se encontra em Cristo Jesus. Romanos 3, 23 e 24. Perguntas de 1 a 7. 1. Com base em nosso estudo, quando os homens compreenderão a necessidade de salvar-se? 2. Diga por que todos os homens em toda parte estão condenados. 3. Como Deus se manifestou aos gentios, aos judeus, a nós? 4. O que é lei moral? 5. Todos sabem diferenciar o que é certo e o errado. Moralmente falando, como as pessoas aceitam este conhecimento? 6. O que é pecado? 7. Todos os homens moralmente responsáveis cometem pecado. É uma pergunta. Cometem pecado? Ponto para discussão. 1. Explique como Deus condena com justiça aqueles que não ouviram o Evangelho. 2. Explique por que todos os homens em toda parte devem ouvir o Evangelho. Concluímos aqui então o capítulo 5. Depois a gente vai ver o capítulo 6, que vai falar sobre a lei e a justificação, tá bem? Se você está gostando do estudo desse livro, Redenção, de Edward C. Wharton, publicado e traduzido pela editora Vida Cristã, peço para que você deixe aí o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, se você já é inscrito, confirma aí se sua inscrição não saiu, e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, para os seus familiares, seus amigos, peçam para que eles se inscrevam no canal, para que a palavra de Deus chegue, né, ao maior número de pessoas, né? Se você ficou com alguma dúvida do que foi lido aqui hoje, estudado aqui hoje, escreva para mim. Meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar com você, tirar a sua dúvida e explicar esse plano de redenção, né, que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo, né, para morrer naquela cruz por todos nós. E como que você aceita, né? Isso aí está disponível para todo mundo. Basta a pessoa, né, ir lá e pegar, né? Aceitar. Mas como é feito? Como eu aceito isso, né? Isso aí eu posso te explicar também, tá bom? Agradeço o tempo que você tem aí investido em aprender a palavra de Deus e tenho certeza que Deus também está muito contente que você tem investido esse tempo aí na palavra dele, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?